né? Eu tive o grato privilégio de nascer num lar evangélico e não ter experimentado as coisas do mundo. Mas eu vejo, irmãos, como é gostoso ver o poder transformador dessa palavra na vida da pessoa que estava lá na formação do pecado. Às vezes pegou um pedacinho do folheto, ele estava querendo se matar e ele viu lá que Jesus amava ele e ele, meu Deus, o que é isso? Aquilo ali toca, é a palavra de Deus viva e eficaz, que começa a transformar a vida, os demônios caem por terra, a luta vai embora e a pessoa aceita Jesus, vem aqui na frente chorando, aquele homem durão que não chora por nada, né? Só quando o Flamengo perde, mas ele está aqui na presença de Deus, dobrando os joelhos. Meu Deus, que coisa linda, tem coisa mais bonita? O céu se alegra, o céu há um movimento no céu, há uma festa quando alguém se converte, e quando alguém se converte é exatamente pelo poder dessa palavra. Aí eu fico pensando, irmãos, quantos de nós têm deixado, e eu falo isso para mim também, deixado os momentos preciosos de debruçar-se diante da palavra de Deus para ficar olhando a internet, às vezes para ficar conversando com alguém, para ficar na televisão, né? Irmãos, é necessário, urgente, nesse dia da Bíblia, ponto, é importante um dia, né, de reflexão, para saber o que nós estamos fazendo com esse maravilhoso, precioso livro que Deus nos deu. Então pense nisso. E eu estou pensando aqui, quando eu comecei a falar sobre a Bíblia, eu comecei a imaginar, nós estamos chegando no final do ano. É tempo de fazer propósito de emagrecer, de ler a Bíblia, né? Mas de ler a Bíblia, irmãos, a lição de hoje falou sobre disciplina no espírito, na lição dos adultos. Os jovens não sabem, mas hoje nós falamos sobre o espírito. O homem tem espírito, o homem tem corpo, né? A questão da disciplina espiritual, ela exige mais do espírito. Então o espírito, ele consegue, quando o homem alimenta isso, ter a disciplina de jejum, de oração, de consagração e de leitura da palavra. Quando o homem lê a palavra demais e não ora, ele se torna um legalista. Quando ele ora demais e não lê a palavra, ele vira um fanático e aí nem sabe, qualquer vento, né? Caiu. Cadê o homem? Caiu. Estava pregando ontem, era um poder, não. Tem que ter palavra, irmãos. Tem que ter palavra. É essa que nos sustenta, que nos firma, que nos alicerça. Então, você que parou de ler a palavra, hoje dá para ler a palavra até no celular, irmãos, em qualquer lugar. Está na fila do banco, em vez de ficar olhando, começa a ler um texto ali e começa a meditar. Às vezes a gente começa a chorar, lendo a palavra de Deus, porque ela é muito profunda, muito maravilhosa. Eu já vi isso. Como é que eu não tinha visto Deus falar isso comigo? Aleluia, Jesus, como é que pode? Glória a Deus. É porque você se dedicou ali, porque você foi com sede ali. De um texto, Deus fala várias coisas, né? E a Bíblia, irmãos, ela foi escrita por quem? Alguém diz assim, ela foi escrita por homens. É um livro escrito por homens. E eu vou dizer para você, de fato, ela foi escrita por homens. Se Deus tivesse mandado, por exemplo, um cavalo escrever, você dizer, nossa, que horrível, eu não vou ler que foi um cavalo escrever. Se dissesse que foi qualquer bicho, não mandou um anjo escrever, não acredito não acredito nem anjo, como é que vai, né? Ele mandou alguém que conhece exatamente a vivência humana, que foi cada um dos seres humanos que escreveu. Hoje o irmão Cândido falou, né, sobre a Bíblia, e ele falou que tem 40 autores durante 16 séculos escreveram são pessoas que vai de pescador, sei lá, médico, boiadeiro, todo mundo escrevendo em épocas diferentes, 3 línguas diferentes, irmãos, 3 línguas diferentes. Se eu chamar aqui, vamos escrever alguma coisa sobre um determinado tema, vamos chamar só o pessoal que escreve aqui, já está acostumado a escrever. Vamos lá, escreve ali, escreve, vamos juntar. E não dá uma salada que ninguém consegue juntar, porque um se contradiz. A Bíblia, irmão, todos esses 66 livros
escritos em épocas diferentes, trazem uma unidade, que é Jesus Cristo, e um plano da salvação bem elaborado e bem distribuído, sendo aplicado passo a passo, né? Deus, no Antigo Testamento, planeja, elabora, né? Jesus vem aqui e executa, o Espírito Santo aplica na nossa vida, está tudo no decorrer aqui da Bíblia, explicando isso. Então, quem sabe isso? Ela foi escrita por homens, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Eles tinham personalidades diferentes, né? Pedro era bem nervoso, né? Aí tinha João, que era mais calminho. Eles estavam na mesma época, mas tem gente que era meio Davi, por exemplo. Aí tinha Moisés também, que era anteriormente. Tem gente escrevendo dentro da prisão, igual Paulo. Dentro da prisão a gente diz: não quero nem saber, vou chorar, vou xingar aqui até. Por que, Senhor? Eu estou te servindo e olha, vale a pena. Ele começou a escrever, se preocupar com as pessoas, porque Deus, o Espírito Santo, estava ali, colocando palavra no coração dele, que serve para nós até hoje. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. E aí, quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos lendo, né, eu não vejo a opinião do profeta, eu não vejo a filosofia, por exemplo, do apóstolo. O próprio apóstolo Paulo diz que não usou de forma boas filosofias, né? Ele se deixou levar pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, para poder escrever a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos aqui um texto divino, né? Um estilo humano, um estilo de escrever humano, tanto é que a gente consegue ver em cada escritor o seu estilo, tanto é que a gente entende que Hebreus pode ter sido escrito por Paulo por causa do estilo da escrita. Você vê, por exemplo, o Dr. Lucas escrevendo de uma forma mais rebuscada no original, e alguém diz: por que voltar ao original? Hoje eu estava vendo no original, pastor, a palavra criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou no original, nenhum outro ser pode utilizar, é um verbo específico de Deus, numa criação de que o homem não pode fazer. Não tem palavras que são, às vezes, o mesmo significado parecido. Na tradução ficou o mesmo verbo que usa para o homem criar, por exemplo, vou criar uma galinha, vou criar aqui um peixe. Mas o criar do original lá é um texto exclusivo de Deus. Então por isso que a gente recorre ao original, para desfazer algumas dúvidas, né? E ver que não é palavras, tudo é escrito, irmãos, e no hebraico até as letras elas têm significado. E quando você soma e quando você compara, elas trazem um significado bem mais profundo, e que você vê o motivo ali pelo qual Deus escolheu tal e tal palavra. Quando nós falamos, irmãos, nós usamos palavras às vezes para ajudar ou para... Às vezes eu estou lá no tribunal fazendo audiência, aí eu digo assim, eu andar que eu uso ela, mas é só um exemplo. Eu digo: imagina que eu digo para minha mulher: você não me ouve, querendo que ela me ouça. Aí eu vou caçar briga, por quê? Porque eu estou abusando. Você não me ouve, como que eu não te ouço? Quando foi que eu não te ouvi, né? Agora você disser: vem cá, preciso que você dê atenção no que eu quero te dizer. Totalmente diferente. Eu disse a mesma coisa, só que de uma forma mais gostosa de escutar. A palavra de Deus, irmãos, tem nuances. As palavras têm nuances. E muitas vezes na tradução alguma coisa se perde, mas o significado é o mesmo. Ela não varia, né, na sua... Embora ela seja escrita por homens, ela traz todo o conteúdo para se tornar o que se tornou hoje, uma mensagem viva e eficaz. A Bíblia não se corrompeu também, irmãos. Alguém diz: durante os anos foi copiando, vocês veem que os escribas, eles paravam, até na hora de escrever a palavra Deus, eles paravam com reverência, né? Para poder, às vezes alguém diz que até eles se lavavam para poder voltar a escrever. E era manuscrito ali, tinha que ser bem feito, muito bem.
E a Bíblia fala em Isaías 40, versículo 8, diz que a palavra de Deus subsiste eternamente. E alguém vai querer me corrigir. Subsiste subsiste, tá? O som S tem som dizer só entre vogais. Então, subsistir seria se tivesse aí. Subsiste eternamente. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela é viva e eficaz e ela não se corrompeu. No Mar Morto foi encontrado, irmãos, os manuscritos que datam de 250 a 68 a.C. E aí eles foram buscando aqueles manuscritos, pedaços de texto, né, vários textos, quase inteiros de Isaías, e parece que não tinha Esther, mas eles estavam lá, 981 textos, e aí eles começaram a comparar os textos dos manuscritos antigos diante de Cristo, que não eram originais, mas eram manuscritos em pergaminho e papiro. Aí eles compararam com o texto da época de 1947, e o texto se mantinha intacto, irmão, impecável. Algumas variações iam muito sutis, mas assim, nada que comprometesse a Bíblia. O que diz isso, irmãos? Que o texto da Bíblia, ele veio preservado, não pelo homem, porque o homem às vezes tenta preservar a coisa, mas ele morre, o outro vem lá e faz tudo diferente, né? Mas Deus não, Deus estava no controle. Fizeram, meu Deus, queimaram Bíblias em praça pública, disseram que a Bíblia tinha sido extinta, mas lá no lugar tinha uma Bíblia. Eu falo para os irmãos, comprem Bíblias disso aqui, porque quando a igreja for arrebatada e aquela pessoa que ficou, ela encontrar um negócio desse aqui, ela vai guardar, vai começar a ler e vai saber que aquilo ali que está acontecendo também está escrito aqui. E aí, se tiver no celular, o inimigo manda deletar tudo da rede social, acabou a Bíblia digital. Mas aqui não tem não, porque ele não vai ter o olho lá dentro da tua casa, dentro da coisa, onde você deixou, né? Aí ele vai mandar tirar, vai mandar entrar, mas algum outro exemplo vai ficar, e Deus vai falar com muita gente a respeito dessa Bíblia também, por essa Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela, como eu disse, não subsiste pelo esforço humano, mas ela é preservada por Deus. E ela também não se contradiz. Alguém diz, a palavra de Deus se contradiz. Irmão, isso, quando alguém diz isso, essas supostas contradições, é porque alguém fez uma leitura ali superficial, né, apressada, descuidada, e aí leu e interpretou errado. Mas a Bíblia se interpreta, né? Alguém já ouviu falar em exegese? Exegese é exatamente a Bíblia estudada considerando todo o seu contexto, e aí você vê se o contexto, se o princípio ali se adequa à Bíblia ou não. Aí você às vezes usa o original, que já é uma interpretação, já é hermenêutica, mas não vamos entrar nisso. A Bíblia é maravilhosa, irmão, está perfeita, perfeita, perfeita. Então essas supostas contradições, o que você vai fazer? Você vai orar a Deus se você não tiver entendimento. Aí diz assim, meu Deus, eu não entendi. Porque se eu ler aqui, eu vou ler lá aquele texto que diz assim, quem tem fome come em casa. Meu Deus do céu, eu vou te convidar para o churrasco lá na coisa. Tem que comer em casa, né? Está aqui na Bíblia. Então é um texto fora de contexto, isso é um pretexto. Né? Então